Fala pessoal que acompanha o canal Brilhante Nerd, bem-vindos mais uma vez. E o vídeo de hoje é bem diferenciado, não vamos falar de nenhum aparelho celular, nenhum notebook, nada no momento. Vamos falar sobre a nova série da Disney Plus, WandaVision, que já está no seu 6º episódio. Bom, a série traz aí coisas bem interessantes aí sobre Wanda e Visão e também sobre o que ocorreu durante o estalo do Thanos. Só que se você não quer receber spoiler, então eu peço para você só deixar aquele like no vídeo e sair do vídeo para você não ver os spoilers que podem ser ditos aqui, tá? É um breve resumo aí da série, desses 6 episódios aí do que aconteceu em WandaVision até agora, ok? Já você que já assistiu ou então que não liga para spoiler e quer saber um pouquinho sobre a série, continue aqui no vídeo. Se você é novo também, aproveite para se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like no vídeo. Acompanhe tudo logo após a vinheta. Pessoal, WandaVision já começou com uma pegada bem diferente aí. No primeiro e segundo episódio vimos aí que a série iniciou como se fosse realmente uma pequena série de humor, né? De antigamente, bem parecido com aquela série da Feiticeira, eu acho que era esse o nome, né? Dando também não, da Jimmy é um Gênio, eu acho que é isso, né? Dando aquelas referências ali entre Wanda e ela, né? Bom, percebemos aí que logo no primeiro episódio, também no segundo, o Visão ainda não tem um conhecimento realmente do que de fato aconteceu na sua vida passada. Na verdade, ele não sabe nada do que aconteceu na sua vida passada. Ele só sabe aquilo daquele momento em diante, ele não tem recordação de memória nenhuma. Tanto que logo se inicia com um coraçãozinho marcado numa data específica lá no calendário, onde nenhum dos dois saberiam dizer de que era aquela marca aí, do que estava se tratando aquela marca no calendário, o que significava aquela data. Então os dois ficaram com esse pensamento aí, o que será? E aí um não quis falar para o outro o que estava ocorrendo, né? Não quiseram falar assim, o que é isso? O que significa essa data, né? Eles queriam agradar o outro, mesmo sem saber o que era especificamente aquela data. Então a Wanda começou a pensar e imaginou que pudesse ser o período que eles estavam juntos, aniversário de casamento, algo do tipo, coisa que ela acabou debatendo, imaginando isso ao conversar com a sua vizinha, né? Que aparece também lá na casa dela, conversando com ela e tudo mais, e se enturma com ela ali. Visão, então, no seu trabalho, consegue descobrir que aquela data se referia a uma reunião que ele teria com o seu chefe e a sua esposa, né? Na verdade, uma visita que ele teria deles, para ele conhecer um pouquinho mais sobre ele, para eles conversarem e ver se ele continuaria no emprego dele. Tudo bem, bem estranho mesmo, né? Como é que alguém que trabalha bem, por exemplo, que nem o Visão, poderia perder o emprego porque não teria uma conversa boa com o chefe em uma reunião em casa, no jantar, algo do tipo. Mas daí o que acontece? Wanda prepara tudo para ele, né? Tudo para deixar ele feliz, veste uma roupa mais íntima assim para os dois. E quando o chefe dele chega na casa dele, Wanda tá mostrando aquele jeito diferenciado e eles ficam surpresos. E aí até que tudo começa a se resolver, ela utiliza os poderes dela para alguma coisa ou outra ali, mas tentam não mostrar isso. Beleza. Até aí parece uma pequena série normal aí, né? Com alguns conflitos aqui e ali de ideias e tal. Mas o que acontece? Mais na frente nós percebemos que aquilo é, na verdade, uma realidade inventada pela Wanda. Ela mudou a realidade de muitas coisas. E após a morte de Visão, né, praticamente a morte dele, após o Thanos remover a joia da mente que tinha no Visão, ela vai atrás dos restos do Visão para tentar levar ele para Westview, que é a cidade em que eles se encontram, e lá ela dá vida a ele novamente. Porém, ele não se lembra, não se recorda de nada no passado. Daí em diante, Visão começa a tentar entender o que está acontecendo. Por que ele não se lembra de vida passada? Por que ele não se lembra do que aconteceu com ele a partir de um certo momento, né? Simplesmente ele sabe que ele gosta dela, ele sabe quem é ela, sabe os poderes que ele tem e os poderes que ela tem também. Mas daí ele já não sabe mais nada, não sabe nem quem são os Vingadores. Então a série começa
nessa pegada aí de descobrimento, desde esse momento do primeiro, segundo episódio, indo para o terceiro, e aí começam a aparecer as cores ali no ambiente. E quando começa isso? A partir do momento em que Wanda encontra ali como se fosse, não seria um drone naquele momento para ela, mas como se fosse um helicóptero de brinquedo, né, que você controla no controle e tudo mais, jogado ali, e esse helicóptero tem cores, enquanto o ambiente todo em volta não tem, né? Nós estamos assistindo ali uma série em preto e branco naquele momento. E mais na frente, em uma reunião ali com as vizinhas, algo do tipo, ela percebe que uma das moças lá, que organizou essa reunião, ela corta a mão e o sangue aparece bem forte, em cores. E aí ela ouve no rádio chamar pelo nome dela. E aí, mais pra frente, nós entendemos do que quer dizer esse chamado aí. Quem está chamando a Wanda naquele momento, né? E ela começa a ficar desorientada, sem entender muito, e ao mesmo tempo entendendo que essa informação vem de fora. E aí ela acaba usando seus poderes para danificar o rádio, algo do tipo, dessa forma aí. E é como se ela voltasse no tempo também a hora que ela pudesse. Quando acontece algo que as outras pessoas começam a desconfiar, digamos assim, ela consegue voltar no tempo, retroceder um pouquinho para que aquilo ocorra como se nada tivesse acontecido. Para que a trajetória daquela conversa mude a partir do momento em que ela retorna, a partir do ponto em que ela retorna toda aquela cena, né? Parece tudo bem encenado. E mais na frente, vai passando o tempo, ela engravida muito rápido, utilizando mesmo os poderes dela, de usar a mente das outras pessoas, e ela engravida muito rápido, e em questão de horas ou até alguns dias, ela já tem os filhos dela, os bebês dela. Que aí é quando chega a Mônica lá. A Mônica, ela é uma agente do FBI que veio de fora, e aí sim começa a contar a história dela, né? Ela veio de fora de Westview, ou seja, a Wanda ela montou em Westview uma barreira onde ali dentro, aquele globo que ela monta ali, aquela cúpula, melhor dizendo, vamos dizer que é uma cúpula que ela monta em volta de Westview, quem está ali dentro está com a mentalidade totalmente, digamos que controlada por ela, ou melhor, é como se cada pessoa estivesse hipnotizada. Quem entrasse ali ficaria dessa forma. E Mônica veio de fora, e aí começa a contar um pouquinho a história dela. Mônica aparece ressurgindo, voltando depois do estalo do Thanos, né? Depois que aconteceu o estalo, que todos sumiram, e aí o Hulk fez o estalo novamente, lá em Vingadores Ultimato, ela começa a retornar em uma cadeira de hospital, como se ela fosse uma acompanhante, ela era uma acompanhante da mãe dela. E ela começa a perceber aquele tumulto dentro do hospital e começa a procurar pela mãe dela, onde ela esbarra com um enfermeiro ou médico que diz que não tem mais leito suficiente para todo mundo que está retornando agora, fora as pessoas que já tinham ali no hospital e as pessoas que retornaram. E mais na frente ela encontra com outro médico que relata para ela que se passaram 3 anos desde o estalo e que nesse período de tempo a mãe dela veio a falecer, mesmo ela já tendo sido curada na época em que a Mônica ainda estava viva, na verdade antes do estalo, né? Mas que no decorrer do tempo ela acabou falecendo também. Então é uma história bem interessante, bem trabalhada, essa volta dela, né? E aí ela começa a fazer o trabalho que a mãe dela fazia, né? Que trabalhava para o FBI. E dessa forma ela faz a busca sobre as pessoas que estão desaparecidas em Westview, onde até os próprios policiais que estão ao redor de Westview dizem que a cidade não existe, como se ela tivesse sumido do mapa, é como se eles também estivessem, de certa forma, hipnotizados ali. E esse helicóptero que a Wanda encontra lá dentro colorido, nada mais é que o drone de Mônica que ela controla para fazer entrar em Westview para tentar gravar ou pegar alguma informação lá de dentro. Mas a partir do momento que ultrapassa essa barreira, essa cúpula, esse drone ele muda e ele perde totalmente a comunicação
com o lado de fora e acaba caindo ali no gramado, né, de Wanda, certo? E como Wanda engravidou, teve os seus filhos, né, que são gêmeos, e Mônica já estava lá dentro, fazendo o papel de uma pessoa também que estava hipnotizada ali, mas que ao Wanda tocar, melhor dizendo, no nome do seu irmão de Pietro, Mônica começa a relembrar aquilo, Pietro, seu irmão, né, isso e aquilo, e começa a comentar coisas que só Wanda sabia antes do estalo, antes dela criar aquela cúpula. E além disso, Wanda percebe pelo colar com o símbolo da S-Word, né, que Mônica usava, que na verdade é uma divisão da SHIELD que é muito falada nos quadrinhos, que justamente se dedica a enfrentar todas as ameaças espaciais, mas que no MCU aparentemente ela mostra aí uma busca ou uma forma de lidar com os meta-humanos e aliens superpoderosos que estão por vir aí, né? E que já apareceram sim no MCU, como o próprio Thanos. E aí Wanda começa a perceber de que ela sabia muito mais do que ela deveria ali dentro, e acaba banindo ela de lá, de dentro dessa cúpula, de dentro desse espaço ali que a Wanda criou, aquele mundo, aquele universo paralelo que ela criou, certo? E aí Mônica é banida para fora da cúpula, onde ela se reencontra com um policial do FBI e com outras pessoas lá, que aí eles começam a debater o que estava ocorrendo dentro daquela cúpula, o que de fato estava ocorrendo ali dentro e quem de fato era o cabeça daquilo. Onde eles começam a perceber que a Wanda, assim, é a cabeça de tudo. Até aquele momento, eles pensavam que todos estavam, de certa forma, manipulados, hipnotizados ali dentro, inclusive a Wanda e o Visão. A Visão está assim, mas a Wanda também eles imaginavam que era uma pessoa que estava sendo manipulada, quando na verdade ela era a cabeça de tudo, ela que criou tudo aquilo. E com isso, o Visão começa a perceber essas mudanças aí. Começa a perceber esse crescimento rápido dos filhos, os vizinhos não percebem como essa mudança está sendo tão rápida, como se tudo aquilo fosse normal. E Visão percebe que aquilo não é normal, que a vizinhança não pode imaginar que aquilo é normal. Como é que isso pode acontecer? E com um amigo do trabalho dele, ele acaba percebendo e trazendo de volta as recordações da mente dessa pessoa, que acaba contando para o Visão, de fato, né, não necessariamente claramente o que está ocorrendo, mas pedindo ajuda, pedindo para ela parar com isso. E ele começa a chorar. E aí Visão volta a mente dele para aquele pensamento, aquela estrutura que ele tem dentro daquela cúpula, daquela barreira toda ali, para que ele volte a ser como os outros. E aí ele percebe que naquele momento as pessoas não estavam ali porque elas queriam. Ele percebe muita coisa diferente ali. Ele percebe que todas as pessoas estão, de certa forma, sendo controladas justamente pela Wanda. E quando ele tenta debater isso com ela, ela começa a ter uma pequena crise de estresse e acaba tentando gerar mais conflito entre eles dois, onde eles começam a tentar usar os seus poderes um contra o outro. Mas, em uma certa conversa com ele, ela consegue retroceder a mente dele novamente, do Visão, e fazendo com que ele fique mais calmo ali. E a partir daquele momento, e naquele momento, ele não foque tanto em tentar descobrir o que está acontecendo ali. No final de um desses episódios, que é o episódio 5 da série, a porta dela, alguém está na porta, alguém toca a campainha. E quando ela vai abrir, ela encontra o irmão dela, Pietro. Porém, é o Pietro do X-Men, lá, o X-Men, lembra? E não o Pietro de Vingadores, aquele Pietro que levou os tiros. Porém, na cabeça dele, ele sabe que antes dele parar ali, ele levou vários tiros. Porém, ele não sabe o porquê, ele não tem ideia de que ele morreu tentando salvar os Vingadores ou alguma pessoa que estava ali em perigo junto aos Vingadores. Ele só tem em mente de que ele levou vários tiros e que de repente ele foi parar ali. E ele diz: eu senti que você precisava de mim. Então fica muito confuso isso, né?
ele não se põe a dizer o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, o que está acontecendo. Ele não se questiona muito sobre isso. Simplesmente ele diz que ele, em momentos de vários tiros, ela tirou ele de lá e colocou ali. Mas ele não consegue, sei lá, julgar como que isso aconteceu, não consegue ficar indagando ela sobre o que está ocorrendo. Ele tem algumas conversas, sim, com ela, mas em nenhum momento ele se mostra disposto a sair daquele local. E vale ressaltar também que, por mais que Pietro não se lembre de como foi que ele levou os tiros, e simplesmente ele levou tiros, não sabe o porquê, como ele diz, ele tem a mentalidade de toda a infância que teve junto a Wanda, de toda a vida que ele teve junto à irmã. Então, realmente é ele que está ali, é o irmão dela que está ali em mente, porém não com o mesmo corpo, e assim como eles mesmos se questionam, nenhum dos dois mantém mais o mesmo sotaque. Né? Então ele também pode ser que ele esteja sendo, de certa forma, manipulado de alguma forma ali. Até que Visão, no episódio 6, e já depois de ter muitas referências aí ao que nós conhecemos sobre Visão e Wanda nos quadrinhos, o Pietro e tudo mais, eles fazem aí o dia do Halloween. E nesse dia do Halloween todos estão com as suas fantasias. Ela está ali de feiticeira, né, de uma vidente ali, e utiliza o traje que é utilizado por ela nos quadrinhos e em muitas animações também, assim como Visão. Visão está ali com a roupa idêntica aos quadrinhos e a algumas animações referentes, né, à Visão e à Wanda, né? Pietro também acaba pegando um dos sobrinhos dele, um dos filhos da Wanda, e vestindo igual a ele, assim como o outro tem a roupa, o traje totalmente igual aos da HQ. E justamente a criança em que ele pega para se vestir igual a ele tem os poderes igual ao do tio Pietro, né? De se locomover rapidamente, de ultrapassar a barreira do som e tudo mais aí. Então tudo começa a ficar bem interessante a partir desse momento, enquanto do lado de fora Mônica tenta entrar novamente, tentar descobrir novamente o que está acontecendo ali dentro da cúpula, certo? Visão tenta descobrir mais sobre o que está ocorrendo também, percebe ali que a sua vizinha também está com aquele momento de trauma ali, de tentando explicar para ele o que está acontecendo, tentando fugir daquele espaço, daquele lugar, né? E ele percebe que todas as outras pessoas aparecem mesmo hipnotizadas, paradas. Tem pessoas que estão paradas ali simplesmente olhando para o nada, chorando, lagrimejando. Ele percebe que as pessoas estão sofrendo ali dentro. E com isso, ele mesmo tenta ultrapassar essa cúpula para o lado de fora, para o mundo real. E quando ele ultrapassa, ele começa a se desfigurar. Porque, na verdade, do lado de fora, ele não estava mais vivo. Então ele começa a voltar ao que ele estava do lado de fora. E isso ia acabar com ele ia acabar morrendo por causa disso. Porém, Wanda percebe o quanto as pessoas estão tentando entrar ali dentro, percebe que o Visão foi para o lado de fora e ela utiliza os seus poderes para abrir uma amplitude maior daquela barreira ali, daquela cúpula, trazendo para dentro o Visão novamente e também outras pessoas, outros policiais que estão do lado de fora, que acabam entrando dentro desse ambiente aí e tendo toda a modificação de pensamento e tudo mais, né, de vestimentas também ali dentro. Então tudo vai modificando novamente. Vale lembrar que Mônica foi atingida de uma certa forma por essa barreira, por ultrapassar essa barreira e voltar novamente. E com isso, o seu corpo ele começa a mudar internamente. Seus exames de sangue, os outros tipos de exame que estão sendo feitos nela não mostram claramente o que tem nela, o que está acontecendo com ela. Simplesmente mostra tudo de uma forma bem diferenciada, bem modificada, como se tivesse uma mudança grande genética dentro dela, o que vai trazer, quem sabe, aí, os poderes dela de fato igual aos quadrinhos, assim como tem um pôster aí, né, uma imagem dela que dá referência a ela dentro de WandaVision, que mostra ali, em alguns momentos, nas telas, o uniforme dela que ela utiliza como super-heroína. Então, toda semana está saindo um episódio novo. Estamos no aguardo aí do próximo episódio, da continuidade do que está ocorrendo em WandaVision. Isso aqui foi um pequeno resumo. Eu detalhei algumas coisas, outras coisas não, já fiz de uma forma mais resumida, mas para vocês poderem entenderem aí o que realmente acontece de fato dentro de WandaVision.
Cara, realmente está surpreendente. É uma série que está sendo bem trabalhada, bem estudada. Tudo mostra que isso ocorre entre o primeiro estalo do Thanos, né? Até o momento em que ela vai retornar para ajudar os Vingadores em Vingadores Ultimato. Então, naquele momento ali, o Tony Stark ainda está vivo, Capitão América ainda está na ativa ali, a Viúva Negra ainda está viva. Parece que está tudo ocorrendo e eles estão fazendo aquela viagem no tempo para trazerem as joias do infinito, para poder reuni-las e fazer novamente o estalo. Até o momento em que a Mônica aparece, eles estavam nessa busca. Após o estalo do Hulk, ela voltou e até esse momento ainda não se concretizou de fato a grande luta entre os Vingadores e o Thanos, até porque ela volta lá em Vingadores Ultimato após esse estalo aí, após vir também o Pantera Negra e os outros heróis ali a ajudar o pessoal, né, os Vingadores, a deter o Thanos. Então tudo está acontecendo, aparentemente está acontecendo nesse meio período aí, né? Não sabe se é o certo, se ainda não foi mostrado isso também, se o tempo ali dentro daquela cúpula ele está sendo mais rápido ou menor do que do lado de fora. Exemplo, lá dentro pode se passar uma semana, 7 dias, e do lado de fora ainda passaram 2 ou 3 dias. Então por isso que vale lembrar que, ou então até horas, porque o Thanos, o Hulk estalou os dedos, todos voltaram, Mônica voltou e até o momento ela está em busca de descobrir o que está acontecendo lá dentro, mas em Ultimato, do estalo do Hulk até a grande batalha com o Thanos, que a feiticeira aparece, que a Wanda aparece, é questão de minutos, de horas, não sei. Então não tem como se passar dias desde o estado em que a Mônica volta, né, até o momento da batalha contra o Thanos, porque a Wanda vai ter que voltar, vai ter que ter essa volta. Então eu não acredito que essa série também vai demorar tanto, porque precisa ter esse meio termo. A Mônica só volta após o estalo do Hulk. Então a gente tem que tentar ver o que vai acontecer aí. Vale lembrar também que Wanda vai estar junto com o Doutor Estranho e Doutor Estranho 2, e isso abre um leque enorme. Essa própria série mostra esse leque enorme que pode trazer aí, por exemplo, para o filme do Homem-Aranha 3 e trazer de fato o Aranhaverso após toda essa modificação que ela faz, porque querendo ou não, ela trouxe o Pietro ali para dentro, e aquele Pietro não é da mesma realidade dela, possivelmente não. E aí existem duas pequenas teorias também que eu posso imaginar aqui. Ela pode ter trago ele do universo dos X-Men, mas ele não tem nenhuma lembrança daquilo, mas também vale lembrar que a maioria de quem está ali dentro pode não ter lembranças do passado por causa do jogo que ela está fazendo com a mente deles. No entanto, ele pode ser também de outra realidade a não ser a do X-Men, ou até da realidade dela, mas não como Pietro, e sim como uma outra pessoa comum, em que ela está utilizando como marionete ali, dando toda a imaginação, a mente de Pietro dentro daquele ser, né? Pode ser que de repente quando tudo isso acabar, quando essa cúpula for desfeita, essa realidade paralela for desfeita, ele seja somente um cidadão normal que foi capturado por ela ali, ou foi levado por ela, ou já estava ali, e ela fez essa modificação na mente dele para que o corpo não fosse de Pietro, mas a mente fosse de Pietro. Não sei se vocês conseguiram me entender. E não de fato seria o Pietro da realidade dos X-Men. Mas se for, vai ser a janela escancarada aí para trazer os X-Men para dentro do MCU, certo? Posso ter falado demais, posso ter enrolado demais, mas basicamente é isso, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não assistiu WandaVision, corre lá, que tá muito bacana, tá muito legal. E você que já assistiu e percebeu que eu posso ter falado uma coisa errada, que eu tenho outras teorias, você pode comentar aí embaixo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.